Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de Deus poderoso, louvado seja seu nome, Senhor, vencedor de igreja, Senhor, cumprir as tuas promessas, ó Deus. Envia trabalhadores para essa seara, Senhor, providencia na nossa vida, Senhor, a perseverança, nos fortalece, ó Deus, dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos continuar as nossas reflexões na carta de Tiago e hoje nós iniciamos o capítulo 2. Nós vemos que Tiago escreve aos irmãos na dispersão. Cristãos judeus que estavam fora de Jerusalém, que estavam passando por sofrimento.
E nós vimos ao longo desses últimos domingos que a questão do sofrimento não é se, mas quando. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por problemas. Aqueles cristãos estavam passando por várias limitações financeiras, de saúde e por aí vai. Vimos a semana passada bastante sobre isso no capítulo 1 e hoje nós vamos entrar no capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre a ganância, que é a tentação na escassez. E eu quero ler com você o trecho que vai do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observarem a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos, seja conosco, nos dê a direção que vem do Teu Espírito, ilumina a explanação da Tua Palavra, abre os nossos corações. Nós oramos a Ti nessa hora, por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, Tiago está escrevendo por cristãos que estavam passando por provações. A gente viu sobre as tentações das provações na semana passada, né? Falamos sobre a provação do sentir, do falar e do ouvir. E esse povo também passava por uma outra dificuldade, que era a escassez, né? Eles estavam sem dinheiro, eles estavam sofrendo várias questões, né? Tiago vai advertir então esses cristãos que na provação da escassez iria surgir a tentação da ganância. E aqui é interessante porque Tiago vai advertir esses cristãos, e eu repito, é importante a gente pensar, ele vai advertir esses cristãos que na provação da escassez vai surgir a tentação da ganância. E não é só para eles lá naquela época, mas para a gente também aqui hoje. Porque todas as vezes que o dinheiro começa a faltar, as provações começam a bater na porta. E existe uma tentação chamada ganância que vai tentar capturar o nosso coração para que você se comprometa com a ganância e não com a sabedoria divina. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso hoje. Nós ficamos comprometidos com o ter, com o desejo pela riqueza, por posses, por dinheiro, por coisas, buscando aumentar a nossa autoestima, a nossa segurança e também pelo poder do próprio dinheiro em si. E talvez o dinheiro possa resolver alguns problemas. É bem verdade, a gente não vai entrar nessa discussão. Mas não se esqueça que sempre que nós passarmos por provações,
nem sempre a questão é financeira. É isso mesmo. Existem coisas que nós temos de tratar no nosso coração. Se nós quisermos tratar isso, a gente precisa realmente se comprometer com a sabedoria de Deus e não com a ganância. E é isso que Tiago vai desenvolver nesse capítulo. Tiago ele vai falar, né? Lembra? Cuidado com a tentação do ouvir, lá no capítulo anterior. Por quê? Porque a ganância ela pode capturar o coração de vocês e em vez de vocês praticarem a palavra de Deus, vocês irão buscar os princípios da ganância, que tem a ver com a sabedoria humana, que é o que ele vai tratar nesse capítulo 2. Tiago vai expressar isso através do favoritismo. Vê os versículos 2 e 4. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouros, vestido com roupa luxuosa, e entrar um mal vestido, e vocês derem lugar para o bem vestido e não para o mal vestido, o que ele vai dizer? Que vocês estão fazendo distinção. A gente nunca viu isso acontecer, né? Não. Sempre acontece. E olha que não é de hoje, né? Estamos aqui no primeiro século do cristianismo, né? Então, ele vai falar, olha, vocês não estão julgando com os critérios errados? E alguns vão dizer que Tiago está querendo aqui resolver um problema que alguns irmãos queriam dar mais atenção aos ricos da igreja e que tinha aqui outros dando mais atenção aos pobres, né? Mas não é só isso, não é bem isso que Tiago está querendo trabalhar aqui não. Ele está trabalhando, ele vai usar essa questão aqui do favoritismo com as pessoas ricas para tratar o problema da ganância que estava começando a surgir naquela comunidade, naquelas pessoas que estavam passando pela provação da escassez. Ele vai querer tratar o coração. Ele usa o favoritismo aqui para mostrar que na provação da escassez outras coisas vão querer governar o coração das pessoas. E é por isso que quando chega alguém rico, né, as pessoas querem ficar perto daquele que é rico, e já quando é pobre, a pessoa despreza. Não é porque o pobre sempre foi pobre, não é. Ele está falando aqui de um rico, desse pobre aqui, aliás, né? Não é alguém que sempre foi pobre, é alguém que era rico, mas que perdeu tudo. A palavra que ele usa aqui no original era alguém que tinha posses, que tinha dinheiro, mas que perdeu tudo. É esse pobre que ele está falando. Ou seja, as pessoas não queriam ficar perto daquele falido, em outras palavras. Não é o pobre na concepção que a gente imagina aqui, né? Não, era esse alguém que tinha dinheiro, que tinha prestígio, mas que perdeu tudo. Ou seja, aquele irmão que entrou pobre, que perdeu tudo, ninguém queria mais nada com aquela pessoa. Ah, não é legal, né, ficar do lado dessa pessoa. Vou achar que eu sou pobre também, então eu quero ficar perto do rico. Era isso que estava acontecendo naquela comunidade, ou seja, um favoritismo. É engraçado porque hoje a gente escuta muito isso, né, de coaching. Quem são as 5 pessoas? Aí você tem que andar com 5 melhores, né? Pensou se Jesus fosse ouvir esses conselhos? O fato é que o favoritismo, ele revela outro problema do coração, que durante as provações da dificuldade, durante a provação na escassez, a tentação da ganância vai entrar no nosso coração e você vai se tornar uma pessoa insuportavelmente chata por dinheiro. E quais são os problemas disso? Olha o verso 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Já que Jesus, né, é glorioso, a gente deve buscar a glória de Deus. Não ficar glorificando homens. Basicamente é isso que Tiago está tratando. Por quê? Porque homem nenhum, mulher nenhuma é glorioso. Só Jesus. Não tratem os homens com a glória que eles não têm. Não faz muito parte da nossa realidade, mas a gente sabe que existem igrejas aí, por exemplo, com áreas VIPs, né? Então chega o Neymar, chega um jogador, chega alguém assim, aí vai lá na galeria, né? Porque não pode se misturar com os outros. Basicamente, né, Tiago está falando que isso não existe. Se eu estou dando glória àquela pessoa, eu não estou dando glória a Deus.
Né? Se tem na igreja alguém que é melhor, que a gente, não, aquela pessoa tem que tratar melhor. Isso eu falo porque eu já vi pastores também, porque aquele o dízimo daquele é maior. Né? Eu já falo pro Marco, eu não quero saber nem quem dizima ou não dizima. Porque a gente pode cair nessa tentação, sim, de tratar melhor, né? Com mais carinho, aquele que dá um dízimo mais gordo. Não, a gente tem que tratar igual a todo mundo. É isso que a palavra diz. Então, se eu trato, e aqui a gente está falando da igreja, mas pode ser lá fora, pode ser na nossa vizinhança, pode ser no nosso trabalho. Se tem aquela pessoa que eu acho que eu vou ganhar alguma coisa tratando ela melhor, né? Tem uns puxa-saco no serviço que a gente sabe que sempre tem, né? Isso está relacionado com ganância, esse dar glória às pessoas. Por quê? Porque a ganância está diretamente relacionada com a glória que governa o coração. E a gente vai desenrolar melhor isso, vai ficar mais claro. Por quê? Porque quando eu dou glória para os homens, eu não dou glória para Deus. E qual é o que é a ganância? Qual que é o problema dela, né? Desse desejo excessivo, né? E às vezes a gente fala aqui de ganância e fica ganância, mas Gisele, vamos lá para o dicionário? Tem hora que a gente tem que lembrar, né, o que é algumas coisas. O que é a ganância? É o desejo intenso e desmedido por posses, por riqueza, por poder ou qualquer tipo de vantagem. Eu vou ter vantagem com isso? É ganância. Basicamente é isso. Então, frequentemente, levando a ações que vão prejudicar os outros, e às vezes até a si mesmo. Né? É a busca incessante por mais. Nunca é suficiente, nunca tem limite. Né? Eu sempre quero mais. Né? Lá no coração é o orgulho de ser melhor que os outros, de ser superior. Eu quero mais porque eu quero ser melhor, eu quero sempre estar à frente. A ganância é a busca da glória das aparências. Então, a pessoa ela não tem conteúdo, ela é oca, ela quer parecer, mas não quer dizer que ela é. Ela só abre a boca para falar de dinheiro, de coisas, de conquistas externas. Eu creio que você já deve ter conversado, espero que você não seja essa pessoa, mas em algum momento da vida a gente pode ter sido, né? O meu carro é melhor que o outro, a minha casa é melhor que o outro, tudo que eu tenho, meu filho é melhor que o seu filho, inclusive. Às vezes não é, mas a gente, né? É a aparência, né? Então, a ganância é a glória da aparência, do materialismo, tudo vira aparência, né? Tiago, ele vai confrontar essa ideia, dizendo que só Jesus é glorioso. Que a glória das aparências é incompatível com a glória de Deus. Por isso que a gente tem que olhar para a nossa vida, olhar para a forma como a gente convive e vive a nossa vida e pensar, será que eu estou querendo a glória para mim ou a glória para Deus? E aí, ele vai mostrar para a gente aqui nesse texto 4 razões de que essa glória, essas coisas, né, essa busca nossa por glória aí é incompatível com a glória de Deus. A primeira razão está no verso 4. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? A glória das aparências ela é incompatível com a glória de Deus, porque ela faz a gente fazer uma análise equivocada, uma análise errada. A gente começa a analisar a vida pelo critério errado. Na vida, tudo passa a ser sobre possuir, sobre ter, sobre conquistar e não sobre ser. Trabalho é sobre dinheiro, não sobre vocação. A vida é sobre possuir e não sobre ser a imagem de Deus. A vida começa a mudar os critérios, a vida passa a ser sobre o dinheiro, a marca da roupa que eu uso, da calça que eu visto, do carro que eu ando, porque a gente está analisando com os critérios errados. Então não se esqueça, dinheiro pode comprar remédio, mas não compra saúde. Dinheiro pode comprar colega, mas nunca amigo. Dinheiro pode comprar comida, mas não apetite. Pode comprar cama, eu comentei a semana passada, mas não pode comprar sono. O
dinheiro pode te dar uma boa vida, mas não a vida eterna. E aí vamos para o segundo razão de que essa glória, então, ela é incompatível com a glória de Deus, que está no verso 5 a 6. Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu o que para o mundo são pobres para serem ricos e fé e herdeiros do reino? E Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? E não são eles que os arrastam para os tribunais? O segundo motivo é que a leitura da realidade, ela é enviesada. Para não dizer que é uma leitura burra. Por quê? Porque Tiago está dizendo: gente, vocês estão percebendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão sendo bonzinho com o pessoal que está colocando vocês nos tribunais. Muito antes da gente pensar em capitalismo, socialismo, consciência de classe, todas essas coisas que a gente vê hoje nas redes sociais, o que ele está dizendo aqui, olha, para pensar. Vocês estão torcendo por quem está fazendo mal para vocês? Não foi Deus que escolheu o pobre, né? A luz do mundo, ou seja, aquele que não tinha nada para poder ter o reino. O que vocês estão fazendo com isso? Vocês estão dando glória então para essas pessoas? Portanto, quem tem ganância no coração e não luta contra ela, tem uma leitura da realidade enviesada. Porque no fundo, essa pessoa queria ser rica. No fundo, ela queria ter o que o rico tem. Ela queria ser o rico. Ela queria comprar o que aquela pessoa compra. Ela queria ser ela. Não é só uma questão de consciência, de sociológica. É uma questão de coração. É muito mais profundo. Provérbios 23, 4 a 5, eu vou ler na NTLH, diz assim: não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Então, não esgote as suas forças tentando ficar rico. Basicamente é isso que o sábio diz. Tenha bom senso. Às vezes a gente dá tanto mérito, por quê? Porque a gente queria ser aquela pessoa, a gente queria ter o que ela tem, ser quem ela é. E eu não digo aqui, eu não estou falando que você não possa querer melhorar as coisas, melhorar de vida, né? Realmente fazer as coisas para isso. Né? O que você deve fazer é buscar sabedoria em Deus. Para quê? Para não ter uma leitura enviesada da realidade. Uma leitura burra. Desculpa. Por quê? A leitura aqui quer ter vantagem em tudo. Eu preciso ganhar alguma coisa com isso. A ganância deixa a nossa leitura, então, meio equivocada. Porque a gente acha que tudo envolve dinheiro. Se eu passar o cartão, eu resolvo. Se eu pagar, se eu tiver dinheiro, eu resolvo. A gente acha que tudo é fácil, que comprar alivia o vazio. É só uma viagem cara que vai restaurar o meu casamento. Eu preciso ter. É o colégio mais caro da cidade que vai fazer os meus filhos serem bons cidadãos. Será que é só isso? Cuidado, né? Porque se a gente não lutar contra a ganância do nosso coração, a gente começa a achar que tudo é fácil, que tudo se resolve com dinheiro, que é só ter dinheiro que as coisas se resolvem. Só que a gente vê muita gente que tem dinheiro passando por dificuldade, que a gente não entende por quê. O problema da ganância é primeiro analisar a vida com os critérios errados, segundo a leitura da realidade enviesada e terceiro, segundo Tiago, ele vai aqui numa escala de argumentação, verso 8 e 9. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na escritura, amam o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Terceiro, a gente peca contra o reino. Tiago argumenta que a infidelidade é o primeiro pecado contra o reino. Quando vocês começam a tratar a vida assim, vocês estão pecando. Ele está dizendo para essas pessoas que ele está escrevendo. A pessoa até argumenta: eu dou o dízimo, eu vou no culto. Mas como que ela trata as pessoas à sua volta? Como é ela de segunda a sexta lá fora?
Tiago, ele continua nos versos seguintes, né, no 10 e na sequência. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pois aquele que disse não comete adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. O que era a lei no Antigo Testamento? Se você falhasse em um item, você falhava em todos. Basicamente é isso. Então não adianta fazer a seleção do que você quer obedecer na lei. É isso que Tiago está tratando com essa comunidade. Porque a ganância, ela faz isso. Ela faz a pessoa se passar por crente como se tivesse comprometido com o Senhor, mas não está. Né? A pessoa faz uma seletividade ética. Isso pode, isso não pode. Que nada mais é do que uma forma sutil de idolatria. Escolher o que obedecer. É uma forma de adorar a gente mesmo. Lembra que eu falei de adorar o nosso reino alto centrado em nós mesmos? Isso convém obedecer, então eu faço. Mas isso não convém, isso eu não faço. É cometer adultério contra Deus. É deturpar a palavra. O que ocupa o lugar do coração, na verdade, não é a busca da glória de Deus, mas a ganância, é a glória pessoal. Os sonhos, a forma de ver a vida, passa a viver pelo dinheiro, pelo ter, pelo aqui e agora, e não pelo Senhor. O que o motiva é ter vantagem, é ganhar alguma coisa, não glorificar a Deus. E por último, existe uma coisa que a ganância faz. Olha os versos 12 a 13. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A ganância traz cegueira. Não vamos prestar conta do que a gente está falando e fazendo. Essa percepção, a ganância nos cega desse fato. Mas o fato é que a gente vai prestar conta sim. E nós vamos falar melhor sobre isso na próxima semana, tá? A gente vai desenvolver o restante do capítulo 2 e a gente vai trabalhar melhor sobre as obras do crente. O papel das obras, o que a gente faz, não é nos salvar. A gente entende que a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas as obras denotam uma fé verdadeira e frutífera. E essas obras vão ser julgadas. Então, elas vão denotar a qualidade da nossa fé. E o problema da ganância é que ela te faz viver tanto aqui agora, tanto esse momento, que você se esquece da eternidade. Você esquece que vai ter um julgamento sim, que uma hora o dinheiro vai acabar. E que as coisas que estão aqui vão estragar, vão mofar, elas acabam. E a ganância faz a gente esquecer que a gente é mordomo de Deus. A gente acaba acreditando que tudo é nosso, não de Deus, que Deus nos deu para cuidar e não simplesmente para eliminar. Então vamos pensar aqui, vamos revisar, né? O problema da ganância é que o critério que a gente analisa a vida está equivocado, né? É um critério enviesado. Esse critério ele nos faz pecar contra o reino. Então a ganância faz a gente esquecer a eternidade, ela nos torna cego, porque é só a eternidade que nos faz entender que existem questões que são mais importantes que nós mesmos. Que há um depois, que não é só isso aqui. Que a gente possa pedir, como Jonah Edwards diz, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Que a gente possa olhar para a nossa vida e desejar olhar as coisas com os olhos da eternidade, que não é só para agora, que não é só para esse momento, que existe uma realidade posterior, onde as nossas decisões, as nossas ações do presente, elas vão estar lá, estão registradas. Porque todas as vezes que a gente se esquece disso, que existe algo além, que vai haver um lugar, a gente esquece que essa realidade aqui, ela não é a nossa cidade. Nós somos forasteiros. Essa realidade é ponte, porque o nosso lar não é aqui.
O nosso lar é com Deus. Na vida, a gente acaba tendo as prioridades fora do lugar quando a gente pensa assim. A gente passa a ser pessoas que procuram apenas dinheiro, riqueza, poder, ter e não viver para a glória de Deus. A ganância é um problema de adoração. A gente muda as coisas de lugar. E aí, para concluir esse trecho de Tiago, eu queria fazer algumas aplicações para a gente finalizar. Ele fala o seguinte, né? Vamos pensar aqui. E eu quero que você não se esqueça. A ganância, no fundo, ela é sobre achar que Deus não é suficiente hoje e nem suficiente amanhã. A ganância é o nosso coração querendo dizer que Deus não é suficiente. Que a gente precisa de 1001 coisas para ser feliz. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de estabilidade, eu preciso de segurança. A ganância é o nosso coração dizendo que precisa de 1001 coisas para ter um coração satisfeito. Quando não é. Eu não estou dizendo que nós não devemos buscar essas coisas, né? Vou repetir mais uma vez, né? De trabalhar, de ter as coisas. O que a gente não pode esquecer é que essas coisas devem glorificar a Deus. Elas não devem ser o centro da nossa vida. Nós não devemos viver para isso. Precisamos lutar, mas a gente não pode deixar essas coisas nos dominar. Porque a gente às vezes acaba entrando numa rotina, naquela correria, e não faz, e não corre nisso, naquilo, que na hora que a gente vê, a gente está só trabalhando para ter dinheiro. A gente esquece que a nossa vocação, o nosso trabalho pode dar glória a Deus. Né? Pode realmente mudar vidas através do quê? Daquilo que Deus faz em mim e que eu posso servir o outro através do meu trabalho. E que não necessariamente eu só preciso ganhar dinheiro com isso. O problema da ganância é vertical, é achar que Deus não é suficiente. Que eu preciso fazer hoje, porque eu não reconheço que Deus vai ser suficiente amanhã. Eu preciso fazer uma boa poupança, eu preciso garantir a minha aposentadoria. Vai que Deus não garante. Basicamente, no fundo é isso. Segundo, não se esqueça, a ganância te promete algo que ela não pode dar. Todo ídolo promete algo que ele não pode dar. Esse é a máxima, né, do Tim Keller, naquele livro Deuses Falsos. Porque Deus, quando Ele promete algo, Ele entrega. Né? A gente cantou Deus é um Deus de promessa, né? A ganância também promete coisas. Mas ela sempre está mentindo. A ganância, ela promete senso de realização. Por exemplo, se você tiver um carro do ano, você vai ser a pessoa realizada. Só que o ano que vem, esse carro não vai ser o carro do ano. E você vai estar lá frustrado. Porque aí, você não vai ter como financiar o carro do outro ano. Ou talvez, se vire de ponta cabeça, né? Faça dívida, mas sempre vai estar com o carro novo. Infelizmente, a gente sabe que isso é lorota, né? Isso só é possível em Jesus. Ter suficiência, realização. E é importante a gente pensar, porque a ganância, ela sempre diz que se você tiver a roupa da marca X, você vai ser uma pessoa bem vista. Se você fizer tal coisa na sua profissão, aquele curso, sabe, aquela pós-graduação, você vai ser o melhor. Mas não vai, porque vai ter alguém com um curso melhor, com uma roupa melhor, uma colocação melhor, e você vai estar sempre correndo atrás de algo. Sabe o que acontece com isso? A gente se cansa. Tá aí, uma sociedade cansada, buscando tudo isso. Então, a gente precisa entender que encontrar a suficiência perfeita para todas as buscas incessantes e cansativas da nossa alma só é possível em Deus. Somente por aquele que tomou tudo no nosso lugar, o nosso pecado, a nossa dor, o nosso sofrimento, e levou para a cruz uma única e suficiente vez. Para que a gente não precise ficar toda vez refazendo, né, buscando, fazendo penitência, pedindo, né, todas as vezes, Senhor, me salva de novo. Não, foi uma única e suficiente vez. E Ele levou para a cruz o nosso pecado, para que a gente pudesse descansar nele.
e se sentires ter realização e satisfação nele. Somente nele a gente encontra descanso. E não na ganância, porque a ganância sempre pede mais. E Cristo não. Amém. Porque não depende do que a gente faz. Depende do que ele fez. E o que ele fez foi perfeito. Amém, glória a Deus. Porque tudo passa. As coisas que a gente compra quebram. Elas se desgastam. Os parentes se vão. As coisas podem dar errado. A ganância, ela nunca vai trazer paz. Porque você vai sempre ter que estar correndo atrás de alguma coisa. Enquanto aos pés de Jesus a gente encontra paz. Amém. Que só Ele pode dar. A ganância te promete algo que ela não pode dar. Mas Jesus já entregou o que Ele prometeu. E Ele pode entregar todo dia. Terceiro, você tem lutado contra a ganância? Porque é algo que está dentro da gente. Uns mais, outros menos. É verdade. Mas como nós temos lutado contra a ganância? É importante a gente pensar nisso, porque a melhor forma de lidar com a ganância é sendo generoso. Porque é melhor dar que receber. Deixar, que o nosso coração pare de ficar procurando e faça o caminho inverso. Para que a gente oferte, para que a gente dê, para que a gente realmente olhe para quem precisa. Porque a ganância, ela é a persistência de querer fazer tudo por poder e dinheiro, por prestígio. Sabe, é aquela coisa assim, e nesse dar, a gente tem que também se analisar. Porque a gente adora ser Messias. É um complexo de Messias, a gente gosta de salvar as pessoas. Será que a gente esquece que Jesus já fez isso na cruz do Calvário? Que a gente tem que ser generoso simplesmente para glorificar a Deus e não para ter glória para nós. Porque a gente gosta também. E se a gente encher o coração na hora de dar, de aquela coisa assim, cuidado, isso também pode ser ganância. É perigoso. Por quê? Porque prestígio traz poder. E poder também está incluso nesse pacote. Então, a melhor forma de lidar com a ganância é com generosidade, sem mérito, sem realmente soberba. É saber que se o irmão está precisando, eu vou fazer isso para ele de coração puro, mas sem precisar colocar lá na rede social. A gente sempre questiona, a pessoa às vezes vai, vamos fazer um sopão, mas tem que tirar foto. Não tem problema tirar foto, às vezes é importante para divulgar o trabalho, para mais gente doar, Porque, vamos pensar, estou dando um exemplo. Você vai fazer um sopão, você tem que comprar as coisas. A questão é, eu estou fazendo para divulgar o trabalho e realmente ter recurso, ou porque, nossa, eu quero todo mundo gostar de mim. Então é muito sério isso. Então a gente tem que sondar o nosso coração, porque até na generosidade a gente corre o risco de ser ganancioso. Mas é um dos caminhos. Eu queria deixar essa frase de John Piper. Ele fala assim: a generosidade confirma que nossa esperança está em Deus e não em nós mesmos ou no nosso dinheiro. Eu dou. Por quê? Porque eu sei que Deus vai prover. Se aquela outra pessoa está precisando, eu vou dar. Então, a gente realmente não fecha o nosso coração para o outro. E por último, uma última aplicação aqui sobre a ganância. Não deixe que as tentações financeiras causem briga entre vocês. Porque ela causa. Você quer ver ter briga, é ter dinheiro envolvido. Ixi, é amizade que deixa de existir, é casamento que ui. Mexeu com dinheiro, aí complicou. É mesmo, viu? Quem nunca viu alguém que deixou de ter amizade por causa de dinheiro? O casamento acabou por causa de crise financeira. E aí, principalmente para os casais, Não deixe que a dificuldade financeira faça com que vocês se separem ainda mais. Aproveite o momento da escassez, a provação da escassez para ficarem juntos, para orar junto, para buscar reafirmar o compromisso de vocês com Deus. Estamos com problemas?
estamos, vamos orar? É isso. E não brigar, porque não adianta brigar, né? A gente quando faz aqui os votos, no caso dos casais, lembra? Na pobreza, né? E na riqueza. Pena que geralmente é só na riqueza, né? E às vezes nem é tanta riqueza assim, né? Mas enfim. Mas o fato é que, né? Quando eu estou pensando aqui nos casais, porque a gente vê muito isso. A gente se esquece que na hora dos votos, os votos são uma promessa de amor futuro e não de amor presente. Ou seja, que lá na frente não é se, mas quando vier a dificuldade, porque ela vai vir. A doença vai vir, a dificuldade financeira vai vir para todos nós. Então, lembre-se, Tiago aqui ele escreve para uma comunidade que estava passando por problemas, que estava longe de casa. O que acontecia? O pessoal quebrava contrato, faltava dinheiro, faltava saúde, faltava comida, faltava prestígio, faltava tudo. É muito o que acontece com a gente, não nas devidas proporções, mas o que? É importante a gente pensar que muitas vezes a aprovação talvez não seja a escassez. A gente sabe também de casais que se separam na prosperidade. Porque a hora que o dinheiro chega, aí eu quero curtir o dinheiro e não a companhia. São vias de mãos duplas, porque quando eu tenho dinheiro, eu tenho segurança, então eu não preciso de Deus. A segurança está no dinheiro. Hoje a gente vê aí, por exemplo, os países de primeiro mundo, uma queda na religiosidade, porque eu não preciso de Deus. Eu tenho estabilidade, eu tenho saúde, eu tenho tudo, não preciso buscar isso. Então, dos dois lados, a gente tem aí tentações, tanto na escassez quanto no contrário. Porque o problema da escassez, da aprovação aí na escassez, da aprovação financeira, quando ela chegar, qual é? A gente achar que a ganância vai resolver os nossos problemas. Se eu tiver dinheiro, eu resolvo. Pena que não funciona assim. Nem sempre o dinheiro resolve tudo. Nem sempre ele resolve tudo. Na escassez não vai ser a ganância que vai resolver, mas uma consciência de providência. Como assim, Gisele? É saber que o dinheiro vem, o dinheiro vai, mas eu fico. E como eu fico? Eu estou vivendo pela aparência ou eu estou vivendo por um propósito? Lembra que a gente falou na segunda mensagem? A gente não tem que buscar propósito, a gente já tem um propósito, que é glorificar a Deus, que é buscar o Senhor, que é um propósito eterno. É lembrar que na hora da aprovação, é saber que Deus vai prover. Ele vai prover, que Ele é Pai, que Ele sabe do que os seus filhos precisam, que nós não somos órfãos. É saber que a gente pode não saber o que vai ser amanhã, mas que o nosso Pai sabe e que Ele provê. E aí, eu queria deixar essa outra frase do John Stott: nós jamais iremos colocar a nossa confiança em Cristo enquanto não deixarmos de confiar em nós mesmos. A ganância faz a gente confiar na gente, no nosso ego centrado, no dinheiro que a gente pode conquistar, que a gente pode ganhar. E o grande desafio para nós, diante de tudo isso, é confiar na providência de Deus. É confiar que Deus vai prover. Deixar de confiar em si mesmo. Deixar de confiar no dinheiro, porque a ganância não entrega o que promete. Ela não salva ninguém. Confia no Senhor, pois nada chega nas nossas mãos sem antes passar pelas mãos de Deus, inclusive o dinheiro. E a gente se esquece disso. Não faça do dinheiro o seu lugar de descanso. É isso que Tiago está falando para aquela comunidade, é isso que ele fala para nós hoje. Não faça do favoritismo uma forma de viver a vida. Nada ter em Deus é possuir tudo. E a gente precisa realmente lembrar que o nosso tesouro maior, que a nossa mais rica promessa, dinheiro nenhum pode comprar. É ter o Salvador conosco,
Amém. Isso o dinheiro não compra. Né? A gente vê em Atos, por exemplo, Simão, o mago, querendo comprar a unção do Espírito Santo. E os apóstolos, não tem como. Cristo caminha com você todo dia. Ele está lá acessível a uma oração, a um Senhor. Né? A gente abriu e a gente se esquece disso. Ele cumpre o que ele promete. Confia no Senhor. Ele faz milagre, ele transforma as vidas. Não confiemos em nós mesmos. Lembre-se, quando a gente confia no dinheiro, a gente está confiando em um Deus que não pode entregar tudo que promete. Que a gente possa buscar no Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Vamos cantar Caminho no Deserto de novo, Cris, por favor. E durante essa canção, ore ao Senhor, coloque o seu coração. Todas as vezes que você tem confiado mais em você, mais nos seus recursos, mais nos recursos humanos do que nos recursos de Deus. Deus continua provendo. Eu convido você a ficar em pé. Os irmãos que vieram preparados com dízimos e ofertas também podem trazer à frente. Vamos louvar, vamos cantar, depois nós vamos orar então. Jesus.
Senhor. Nessa hora nós colocamos diante de Ti os nossos corações e pedimos, ó Pai, que nós andemos confiantes na Tua providência, Senhor. Que, ó Deus, no dia da dificuldade, no dia da doença, no dia, ó Deus, do medo, da angústia, Pai, que a nossa alma se encontra abatida, que nós possamos confiar em Ti, Senhor, porque o Senhor sempre cumpre o que promete. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos fortaleça no dia do nosso sofrimento, que o Senhor, Pai, permita que nós possamos ouvir os conselhos, que nós possamos falar, Senhor Deus, aquilo que te agrada, que nós possamos, ó Deus, não sentir raiva, mas que nós possamos, ó Deus, andar confiantes no Teu amor, na Tua graça, na Tua provisão nas nossas vidas, Senhor. Pai, toma cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Fortalece a sua caminhada de fé ao longo dessa semana, Senhor. Ensina-nos, Deus, a não andarmos com o coração ganancioso. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti somente, a não ter um coração idólatra, infiel, ó Deus, mas que nós possamos buscar em Ti resposta, refúgio. Pai, nos fortalece, Senhor, que a gente não confie no nosso trabalho, que a gente não confie no nosso dinheiro, que a gente não confie nas aparências, mas que a gente confie, Senhor Deus, no Senhor, que é eterno, que é justo, que é fiel, que está sempre conosco em todo o tempo. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida da Terezinha, que hoje está conosco. Obrigada porque o Senhor cuidou da saúde dela ao longo dessa semana. Que o Senhor continue fortalecendo a sua recuperação, Senhor, dando direção aos médicos. Nós te pedimos, Senhor, pela Valerinha, Deus, que está lá em atendimento médico nessa hora. Que o Senhor direcione os médicos, ó Pai, que ela fique bem. Pedimos pela Dona Maria José, Senhor, o Senhor continue consolando e fortalecendo o seu coração, ó Pai. Pedimos pela saúde do Roberto também, da Miriam, que o Senhor continue fortalecendo e sustentando, Senhor, esses queridos. Pedimos a Deus pela Tua igreja, pelos aqueles irmãos que hoje não puderam estar aqui por problemas de saúde, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo e sustentando, Senhor. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades, ó Deus. Pedimos perdão pelas vezes, ó Pai, que nós não confiamos plenamente em Ti. Pelas vezes que nós corremos, depositamos, ó Deus, a nossa confiança nos recursos que a gente tinha. Se conosco, ó Deus, nós queremos confiar plenamente em Ti. Por isso nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor é quem tem sustentado essa igreja. Obrigada pelos dízimos, pelas ofertas, ó Pai. Confiamos em Ti, essa obra é Sua. Por isso pedimos, ó Deus, envia trabalhadores para essa seara, Senhor. Capacita-nos, Deus, a sermos bons dispenseiros, ó Pai, dessa obra. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos dando disposição, nos dando amor, nos dando paixão por aqueles, ó Pai, que estão sem Ti. Fortalece, Pai, a nossa caminhada, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas ao longo dessa semana. Abençoa, Senhor, aqueles, Pai, que têm tido problemas de relacionamento, para que possam ter direção, para que possam resolver. Pedimos por aqueles que têm enfrentado problemas no trabalho, que o Senhor dê sabedoria, sabedoria que vem de Ti, Senhor. Pedimos por aqueles que têm passado por problemas financeiros, Senhor. Que essas pessoas possam confiar em Ti primeiramente. E que o Senhor dê sabedoria, entendimento e direção, Senhor. Nós te damos graças por tudo. E oramos a Ti, Senhor. A oração do Teu Filho Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.